Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TalkCast, que é o podcast do canal Papo de Consultor. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre como a gente consegue fazer investimentos por meio de projetos para as empresas conseguirem crescer. Então o tema de hoje é investimentos em projetos com gestão de portfólio. Vocês vão entender tudo sobre investimento e aí eu trouxe um cara que é super especial, entende tudo dessa área. Vocês vão gostar muito do papo que a gente vai ter aqui. Saca só um pedacinho do currículo dele. Ele é formado em administração de empresas, tem MBA em finanças e mestrado em planejamento e gestão. Ele possui experiência como gestor de carteira em instituições financeiras de âmbito nacional, gerenciando inclusive carteiras de clientes de alta renda. Hoje ele é professor numa instituição de ensino também de âmbito nacional e é Financial Advisor de um dos maiores bancos de investimento do país. Com vocês, Chésio Batista. Bom dia, pessoal. Bom dia, Pedro. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer participar aqui hoje com vocês. Não, obrigado por você ter vindo, cara. Chésio, para a gente começar, a gente vai tentar fazer um link aqui durante toda essa conversa entre investimento e projetos. E aí, é claro, você vai trazer mais a visão de investimento. Eu vou tentar linkar aqui com o projeto para o pessoal entender ali e fazer essa analogia, né? Você trabalha mais com pessoa física, mas eu acho que a ideia aqui é mais a gente pegar aqueles principais conceitos mesmo de investimento e entender que isso pode ser aplicado também dentro das empresas. Então, assim, para a gente começar, dá um conceito aí bem simplificado para a galera do que é investimento, porque essa é uma palavra que muita gente conhece, mas eu não sei se eles conhecem muito bem o que está por trás do que é esse conceito chamado investimento. Sim. Fala pra gente aí. Então, basicamente, a gente tem que pegar primeiro o conceito de poupança, né? Que não é aquela conta poupança do banco tradicional. É o ato de poupar, né? O ato de guardar. Só que se você só guarda sem que haja uma rentabilidade sobre aquele capital guardado, na verdade você está perdendo dinheiro, porque a gente vive num país inflacionário e a inflação é a corrosão do seu capital. Então, investir é você alocar um capital poupado em algo que vai trazer uma rentabilidade que, em tese, deveria ser pelo menos superior à inflação, para que você tenha um ganho real sobre aquele capital poupado, parado. Entendi, né? Ou seja, é aquela famosa frase, né? Dinheiro parado, ele não vai render nada, né? Então, dinheiro parado não é bom. E aí, então, entendendo que a gente, quando faz essa analogia, né? Investimento é sempre alguma coisa que você precisa alocar um recurso e ter algum retorno sobre ele. Isso. Né? Então, sempre que a gente vai investir, a gente tem que olhar mais, não a quantidade que a gente está investindo e mais o retorno que a gente vai obter. Seria mais ou menos isso. Na verdade, eu gosto de trazer como se fosse um triângulo, né? São 3 R's que a gente tem que olhar. Certo. Rentabilidade, risco e resgate, que seria liquidez. Entendi. Então, esses 3 pontos são os pontos-chave de um pontos-chave de um investimento, né? Primeiro deles, que eu acho que é o mais importante, de acordo com seus objetivos, é a liquidez. Né? Quando que eu posso mexer nesse dinheiro? Né? Se eu tiver uma emergência hoje, eu consigo desse dinheiro hoje? Né? Eu preciso esperar o final do contrato para pegar? Então, liquidez é um fator de extrema importância. Né? O segundo ponto é um custo-benefício entre a rentabilidade que você vai ter e o risco que você está disposto a correr. Entendi. Né? Porque esses 3, eles nunca andam juntos. O máximo que você consegue é 2 deles. Os 3 juntos jamais você vai ter. Ou você tem alta liquidez com baixa rentabilidade e baixo risco, ou você tem alta rentabilidade com alto risco e sem liquidez. Você nunca vai conseguir os 3 ao mesmo tempo, né? A seu favor. Sim. Então tem que ter um equilíbrio. Isso também seria a mágica. A mágica. É o que promete os esquemas de pirâmide e tal. Né? E aí, quando tem isso, você pode ver que tem alguma coisa errada por trás, porque não tem como. Então tem uma correlação, a gente pode dizer assim, entre o nível de risco do investimento e a rentabilidade também. Da mesma forma que ele, de alguma forma, você se expõe mais, mas se você conseguir administrar bem, seria isso, a chance dele se tornar algo muito rentável
também é mais alta. Seria mais ou menos isso? Sim, geralmente, quanto maior o risco, maior a rentabilidade que se cobra para correr aquele risco. Né? Então, não vou nem entrar no âmbito da renda variável, não. Vamos pegar dentro de um âmbito mais comum para o brasileiro, que é a renda fixa. Né? Até o mais tradicional deles, que é o CDB, aquela dívida emitida por um banco. Certo. Né? Você vai ver que cada um deles tem uma taxa diferente, uns são maiores que os outros. Por que o banco A paga 200% do CDI e o banco B paga 98%? Qual que é a diferença entre eles? A chance de quebrar. Né? Se o meu balanço é pior, se minha rentabilidade é menor, né? Ou se eu estou dando prejuízo, por exemplo, e eu preciso captar dinheiro, eu tenho que pagar mais, porque senão ninguém aceita me emprestar o dinheiro. Entendeu? Entendi. Então, é essa questão que tem entre o risco e o retorno. Né? Se a gente for jogar para renda variável, é a oscilação de mercado. Qual que é o seu risco? Perder tudo. Né? Se você não tiver um estômago e uma boa análise de para onde está indo esse dinheiro, você tem uma grande chance de perder o capital. Né? Mas também você consegue ganhos absurdos quando você tem um bom estudo e principalmente uma boa disciplina em relação àquilo. Né? Então dá para tirar bons retornos também. Agora trazendo para o conceito mais corporativo, né? Muitas pessoas elas não conseguem entender que os projetos eles são investimentos. Eles enxergam os projetos dentro das empresas como peças orçamentárias. Aí muita gente pode se perguntar assim, mas qual que é a diferença? Na verdade é toda a diferença. Porque quando você pensa que um projeto é uma peça orçamentária, o seu objetivo é não gastar mais do que você tem. Quando você pensa que é um investimento, aí entra nessa questão que você falou. Eu já começo a ver a rentabilidade, o risco e também, no caso, a liquidez ali que você falou, né? Como é que eu vou fazer o resgate. Você vê que essa cultura de não entender muito sobre investimento no âmbito de pessoa física, no seu âmbito individual, ele acaba também se estendendo para o âmbito corporativo? Com certeza. Isso com certeza. Na verdade, pelo que eu observo nessas quase 2 décadas aí de mercado, é que as pessoas têm um baixo conhecimento sobre finanças, né? Sobre as finanças delas próprias. Então, existe uma dificuldade nesse entendimento em relação ao que fazer com o meu capital. Né? Existe uma confusão entre custo, entre gasto e investimento. Né? Isso a gente vê desde o âmbito público, né? Nos debates políticos, até no dia a dia de um empresário ou de um profissional qualquer dentro da própria casa. Né? Onde ele pega, por exemplo, e fala assim, eu preciso fazer essa reforma. Vou botar armários modulados na minha casa, porque isso não é gasto, é investimento. Aí na hora de vender, aquele armário modulado não vale nada. Né? Que investimento que foi esse? Exatamente. Nenhum, né? Foi um gasto. Sim, foi um gasto. E aí ele não percebe, ele confunde investimento e gasto. Né? Na empresa, imagino que seja a mesma coisa, dentro da questão de projetos. Né? É essa visão, é comum porque ao brasileiro. Seria o equivalente a pessoa fazer um projeto porque ela quer. Então tem aqueles projetos que eles têm uma estética, vamos chamar assim, bonita. É um projeto, caramba, legal, vai ser bom para a empresa, os funcionários vão gostar, ou o meu cliente pode achar. Mas lá na ponta o que você tem que avaliar não é a estética dele, a vontade da organização, mas o que ele vai dar de resultado. Né? Então é muito isso que você falou da questão do modulado. Beleza, eu vou fazer uma coisa que esteticamente vai ficar melhor a minha casa, mas no final das contas aquilo não vai agregar valor nenhum ao ativo que nós temos, né? E no final das contas eu acho que é isso, né? A gente está pensando sempre em agregar valor mais no ativo que a gente tem, né? Fala um pouquinho mais sobre essa questão de ativo aí para o pessoal entender, sobre o âmbito financeiro, né? Tá. Dentro da empresa, pelo que você trouxe, né, o ativo seria, de fato, a gente não tá... O que seria o passivo da empresa? Seria o prédio em si, os escritórios e tal. O que é o ativo? O ativo é o da onde ela tira a receita. Né? É o que ela faz, de fato. Esse é o ativo. Por mais que às vezes ele seja intangível, né? Não como seja a marca, palpável, por exemplo, a cultura. Mas é um ativo. É um ativo. Né? Então, quando você está investindo no ativo, você está investindo em algo que, de fato, seja
possível tirar um retorno maior a partir daquilo, né? As pessoas só conseguem ver o ativo quando ele é físico, né? Quando ele é palpável. Exato. Então, tipo assim, eu tô abrindo uma filial, aí é um ativo. Agora, se eu fizer uma reformulação na cultura e no ambiente de trabalho para tornar o ambiente mais agradável e talvez meus trabalhadores produzirem mais, isso não é um investimento em ativo. Exatamente. Mas com certeza. Né? Não, isso é muito importante que você falou, porque realmente quando a gente fala de ativos, eles só pensam no ativo tangível. Né? O ativo tangível que pelo menos ajuda muitas empresas é a base de clientes. Tudo bem, aí esse é mais fácil. Mas eles não enxergam o conceito da marca, que eles podem fazer um projeto, por exemplo, de melhoria de processo, que ele vai melhorar um atendimento e isso vai aumentar, agregar o valor da marca, né? Então, esses ativos mais intangíveis, eles ainda têm muita dificuldade. Então, eu acho que se a gente puder falar, eles têm dificuldade tanto na parte de entender o conceito de investimento, diferenciar isso de um gasto, e também o conceito de ativo. E aí eu acho que a fórmula completa para não ter apetite para investir, para enxergar as coisas como investimento, ela meio que está feita já ali, né? Sim. Seria mais ou menos isso, né? E esse conceito de passivos e ativos é basicamente o conceito que a gente estava falando de gasto e investimento, né? O passivo, ele é importante, ele é fundamental, mas ele vai te dar um custo. Ele tem custo, né? É como o pessoal fala muito assim, vou investir em apartamentos, vou comprar apartamentos para alugar. Só que enquanto ele não está alugado, ele não é um ativo, ele é um passivo. Porque você está pagando IPTU, você está pagando a luz, você está pagando a água, você está pagando o condomínio. Você só está tendo custo. É um passivo. Passivo imobiliário, está lá parado, né? No momento que você aluga, ele passa, o aluguel passa a ser um ativo seu, né? Ao qual você vai ter que descontar todos os custos operacionais daquele processo e ainda tem o risco. Né? É o risco da inadimplência, é o risco do... gente, fugiu a palavra. Da depreciação do imóvel. Né? Então, tem vários riscos inerentes a esse processo que as pessoas não levam em consideração. Então, o imóvel é um ativo? Não, ele é um passivo. Ele não é capaz de te gerar novos retornos. Ele só consegue te gerar um retorno, um aluguel. Exatamente. Mas nenhum. Né? Ele não consegue multiplicar. Um ativo ele é capaz de multiplicar esses retornos. Né? Então, essa é a diferença. Enxergar, né? Essa capacidade que é difícil, né? Isso. E quando existe o patrimônio, que ele pode ser os dois ao mesmo tempo, fica ainda mais difícil. Porque vai depender. Se eu comprar um carro, o carro é o ativo ou passivo? Depende. É para o seu uso familiar? É passivo. É para você trabalhar no Uber? É ativo. Exatamente. Né? Então, você precisa entender a diferença entre um e outro. Não, foi uma boa explicação nesse caso do carro. E pegando esse terceiro R aí que você falou, da rentabilidade, do resgate e do risco, né? As pessoas também querem ter aquele investimento, eu acho que muito também por essa questão da cultura que o Brasil... Estou falando aqui do Brasil mesmo, né? Essa cultura de renda fixa que o brasileiro tem... Isso eu acho que é levado também para as empresas, porque eles acham que qualquer investimento, ou seja, qualquer projeto que eles vão fazer, eles enxergam aquele projeto com risco zero. Então, isso reflete tanto na ponta final do projeto, em termos de resultado, né, do que ele vai trazer, quanto no próprio gerenciamento, que ele acha que o prazo não vai estourar, que o orçamento não vai estourar, que as pessoas não vão fazer as coisas erradas. Então, até o conceito de risco, por não entender a questão do investimento, acaba influenciando no resultado e na gestão dos projetos. Então, eu acho que essa parte do risco também é uma coisa que a gente tem muito pouco aculturado aqui, né? As pessoas buscam sempre o investimento quando buscam, mas de risco zero. E isso não existe, não né? Existe. Não existe. No mercado financeiro não existe nenhum investimento de risco zero. Existem riscos próximos a zero. Exemplo, você comprar um título da dívida pública, né? O famoso Tesouro Direto. É risco zero? Não. Mas é o mais próximo de zero que a gente tem. Ele ainda tem um risco que a gente chama de risco absoluto, né? Que é um calote nacional, é o país quebrar. Né? Que aqui não é muito difícil de acontecer. Não, até é difícil. A gente tem uma economia sólida, mas sempre existe, por menor que seja, existe a possibilidade. Só que é aquela... Por que o nome é absoluto? Porque se isso acontecer, meio que não importa onde seu dinheiro está,
porque ele já não vai valer nada mesmo, né? Houve um calote, o governo não honrou com o compromisso dele, então qualquer capital em real começa a valer zero. A moeda já era. Já né? era, acabou. Né? Então, por isso o risco absoluto, mas ele existe, apesar de pequeno. Agora, trazendo para o âmbito empresarial, um ponto que eu observo muito, até aqui na nossa região mais, que existe uma diferença muito grande entre as mega empresas e as empresas de pequeno e médio porte na hora de expandir ou assumir novos projetos. As grandes empresas levam em consideração, e essas menores não, que é o cenário econômico. Né? Existe um momento para você fazer esse tipo de operação. Quando que eu abro uma filial? Né? É a qualquer momento? É só porque eu estou bem? Né? Minha empresa está vendendo muito, então eu vou abrir uma filial. Cara, você tem que olhar toda a situação macroeconômica do país, né? E a local, para você ver se isso é viável. Né? Uma das coisas que você tem que olhar, por exemplo, são as taxas. Taxa Selic, inflação. Né? Por quê? Porque isso vai impactar na taxa de juros do crédito que você vai fazer para expandir. Né? Se a Selic estiver muito alta também, dependendo do que você vende, você pode ter tido uma facilidade de vendas até agora, mas isso inibe o crédito e seus clientes talvez não consigam comprar daqui para frente durante um bom tempo. Será que é o melhor momento para você abrir isso? Né? E não é levado em consideração aqui. Os empresários, na maioria das vezes, esses pequenos e médios, eles levam em consideração a situação deles. Né? É aquele raciocínio egocêntrico. Né? Né? Então, a minha empresa está muito bem, nós temos todas as condições de expandir. Mas será que é o melhor momento? Isso. Né? Então, ter um conhecimento do macroeconômico afeta nessa gestão de risco e de uma forma muito direta e ninguém percebe. Né? É verdade. E aí isso reflete, logicamente, quando eu vou fazer um projeto de expansão, ele simplesmente ignora que existe risco. Ignora o cenário como se ele estivesse sozinho no mundo. E aí, obviamente, isso não vai dar certo, né? Exato. E aí, ele também não pega uma parte importante também do investimento, que é a captação, né? Porque aqui a gente sabe que na hora que a gente vai investir num projeto, a gente precisa pensar também se a gente vai usar o recurso próprio, né, o nosso dinheiro, ou então se a gente vai pegar um recurso de terceiro. Isso. Fala um pouco mais sobre isso aí, da importância disso que você falou, do cenário de risco, da rentabilidade, mas também no momento da captação para você fazer o investimento. Então, na verdade, esse talvez seja o momento mais crucial do investimento empresarial, da onde vai sair o recurso, né? A primeira coisa que você tem que fazer é analisar o que é mais vantajoso. Meu recurso próprio, eu tirar ele do meu investimento, onde ele está parado, rendendo, ou se eu devo pegar um empréstimo ou um crédito. Né? Qual taxa é mais vantajosa para mim? Né? E isso não é só agora. Se meu projeto tem um prazo para se encerrar daqui a 3, 4 anos, ser concluído, eu tenho que analisar essa questão de taxas nos próximos 4 anos. Porque hoje talvez a taxa do meu investimento esteja mais baixa porque a Selic caiu. Mas a tendência é de alta para os próximos anos. Né? Então seria melhor meu dinheiro ficar parado e pegar um empréstimo aqui com a taxa mais baixa agora. Sim. Né? Porque ela vai ficar presa na baixa enquanto o meu aqui vai subir. Né? Então você tem que ter uma análise mais ampla. Outro caminho também que eu acho que é para onde você está querendo trazer é da onde tirar esse capital quando é de terceiros, né? Sim. Porque a visão inicial é sempre, vou no banco pegar um empréstimo. E nem sempre é o melhor caminho. Sim. Né? Dependendo do porte da empresa, você tem várias outras alternativas que são muito mais viáveis. Como, por exemplo, um IPO. Né? Sim. Lógico, não é um processo fácil. Claro. É um processo burocrático e que depende que seu balanço seja analisado, tenha uma auditoria externa, competente. O processo de diligência é muito longo. A B3 exige muita coisa, né, para que isso saia. Né? Mas quando sai, geralmente é muito vantajoso para você, porque você não tem nada a pagar. Você está adquirindo novos sócios. Sim. Né? São pessoas que estão comprando uma parte da sua empresa, a qual você ainda continua tomando todas as decisões, né? E o dinheiro está entrando no seu caixa.
Né? E aí você consegue fazer seu projeto de expansão, você consegue comprar maquinário, você consegue fazer tudo aquilo que você estava planejando de uma maneira mais simples, né? Com capital mais solto. Acredito que seja o melhor caminho para grandes empresas. E isso bate muito naquela questão dos projetos, que é aquele comecinho ali onde você está analisando a viabilidade técnica e financeira, né? O pessoal faz muito... Quando a gente olha para aquelas equipes mais técnicas de projeto, eles se focam muito na viabilidade técnica. Se você vai olhar aquela equipe mais gerencial, aí ela foca muito na viabilidade financeira. Sim. Mas a maioria dos projetos, eles começam com até uma boa viabilidade técnica, mas esquecem um pouco a viabilidade financeira. Então isso, de certa forma... Ele rompe todos aqueles 3 R's que você falou do conceito que é de investimento, né? Então, ali o investimento já começa a migrar para aquele conceito mais de orçamento que eu tinha falado. Sim. Ele começa a falar assim, pô, isso é um gasto. Ele não enxerga que o dinheiro tem carimbos diferentes, né? Que isso aqui eu vou ter o risco, o orçamento é uma coisa mais operacional, uma coisa mais corriqueira, né? E aí, quando a gente olha para a parte de captação, é justamente isso. Porque o que a gente está querendo nesse momento é buscar um dinheiro barato, né? Para que o projeto, o custo do projeto, ele se torne mais barato também. E aí as empresas, elas não sabem por onde captar, ou usa o recurso próprio ou vai pegar empréstimo que sai muito caro. E não entendem todas essas modalidades que você pode usar para ter a captação. Hoje até existe o caso de crowdfunding, por exemplo, né? Que não é o financiamento coletivo, que pouca gente conhece ainda, né? Que é uma forma barata de você conseguir pegar dinheiro no mercado, assim, né? É um formato diferente, mas muitas empresas grandes conseguem fazer isso. Você já viu alguns casos de sucesso? Assim, você conhece um pouco assim de crowdfunding que você possa compartilhar? Assim? O que você enxerga dessa modalidade em si? Ele foge um pouco da minha área de atuação, não é algo que eu faça. Mas eu conheço um caso que deu certo, que eu pude visitar, né, que é o do Tata Sushi, em São Paulo. Sim. Né, que é do Léo Yang. Né? Foi aberto baseado num crowdfunding, né? Um dos principais sócios dele lá, se eu não me engano, é o Renato Breia, que é sócio da Nord, Nord, que é uma grande empresa também de research, né? E foi baseado assim, o restaurante é um sucesso em São Paulo, muito bom, por sinal, recomendo a ida, quem estiver em São Paulo, é muito gostoso, né? E foi o único assim que eu lembro, que eu conheci, que eu pude ver e tal. Analisar mais profundamente. Mais profundamente. Né? Mas tem muita... Hoje tem muita... O ponto é que existem muitas opções, né, de você captar. Eu acredito que nesse ponto as tecnologias, elas ajudaram muito a evoluir nesse sentido, né? Antes eu acho que, vamos dizer assim, o capital era um pouco mais escasso. Ou melhor, não é que o capital era escasso. As formas de você obter esse capital eram um pouco mais escassas, não tinha tanta alternativa. Então hoje, quando você vê várias plataformas que existem de crowdfunding, né? Isso é poderoso para quem está tanto na parte mais autônoma assim, quanto para as empresas. O Vasco, por exemplo, ele fez a reforma do estádio dele em 2 fases lá e utilizou de crowdfunding. Sim. Que a gente sabe que o Vasco está numa situação meio complicada, né? Então, foi uma alternativa criativa. Tem aquela menina também, a Bel Pesce, eu não sei se você já ouviu falar, ela fez um livro chamado Menina do Vale, que foi... vendeu pra caramba, e ela fez tudo por financiamento coletivo. Então, assim, até isso... as empresas ainda têm dificuldade de saber quais são esses mecanismos para você conseguir captar. Eles acabam indo para esses mais tradicionais. Sim. Acho que é por aí também, né? Quando você precisa de dinheiro, a ideia que vem na cabeça do brasileiro é ir no banco pegar um empréstimo. Sim. Né? Não à toa, as instituições mais poderosas do país são os grandes bancos. Né? Então, eles têm um poder muito grande sobre nós, de maneira geral. E existem outras maneiras também, né? Você consegue fazer um pool de consórcios, sim, dependendo do empreendimento que você quer fazer, né? Fala um pouquinho mais sobre isso. Um pool assim, vamos supor que a gente queira abrir um centro logístico grande na região. Certo. Né? Dentro desse centro, várias empresas vão poder atuar. Então, ao invés de você fazer o capital sozinho, ir lá do seu próprio bolso, você pode procurar vários empresários
que tenham interesse no desenvolvimento desse polo, né? E aí vocês formam um consórcio, ou seja, um grupo de investidores que juntos vão dividir os riscos, dividir os custos. Exatamente. Né? E assim vocês conseguem criar esse projeto do nada de uma forma mais simples, gastando menos e diminuindo muito o seu risco operacional, porque você não está mais sozinho. Exatamente. Né? Então, dividiu-se tudo. Né? É um processo bem interessante. Né? Outro que as pessoas até têm procurado mais, só que é mais complexo do que parece, que é o do Venture Capital. Né? Porque o Venture Capital depende de alguns pontos específicos da empresa. Não é qualquer empresa que pode fazer. Né? Que é o capital de risco mesmo, né? É um capital de risco. Vai ser basicamente um fundo, um FIP, né? Onde você é o gestor do capital, existe um gestor de captação que vai buscar no mercado pessoas que tenham interesse em investir naquela empresa para que ela possa desenvolver algo específico, né? Mas geralmente são empresas que são mais da área de tecnologia. São startups, mas aquelas trabalham com crescimento muito rápido, né? E ela tem que ter um potencial de crescimento e de alavancagem muito alto para que consiga, de fato, entrar nesse nicho de captação. Porque uma empresa mais tradicional, de um mercado mais tradicional, vai ter muita dificuldade de captar nesse tipo. Né? Porque o investidor está buscando alguma coisa que ele não consiga fazer sozinho. Né? Porque senão ele fala assim, para abrir um supermercado eu mesmo abro. Né? Agora, quando você tem o know-how de uma tecnologia diferente que só você tem, que você está criando, né? Agora na onda das inteligências artificiais, né? Então você cria uma ferramenta nova, um algoritmo novo, né? E aí tem todo um potencial de crescimento abrupto e muito rápido. Aí o cara, poxa, isso aí é interessante. Eu não sei como que faz esse cálculo. Eu não tenho essa ferramenta, né? Mas eu quero participar. E aí ele entra com o capital. Né? Ele entende o risco, porque existe uma chance muito grande de dar errado também. Né? Mas ele está disposto. Né? E para ele é como se ele tivesse um consórcio. Porque ele está botando lá 100 mil, mas tem outros 1.000 botando 100 mil junto. Então, tá tudo certo para ele. E aqui a mensagem é o compartilhamento dos riscos, né? Exato. Que foi aquela parte justamente ali daqueles 3 R's que você mencionou, que é o que o pessoal tem mais dificuldade de entender e enxergar dentro dos projetos dele. Tem a Joint Venture também, a gente tem um exemplo bom aqui, né, perto da gente, que é o Porto do Açu. Né? O Porto do Açu é uma Joint Venture de 2 empresas, porque é um empreendimento muito grande. E aí é óbvio que é melhor você compartilhar esses riscos para que o negócio não haja chance de falhar. Então, eu acho que quando a gente vai fazer grandes projetos, né, quanto maior for esse investimento em projeto, mais a necessidade da gente compartilhar riscos. A questão é como a gente vai fazer isso. E aí é por isso que a gente precisa conhecer essas estratégias de investimento. Seja captar no financiamento coletivo, que é muito mais simples. Seja fazer um investimento anjo também, que aí ele vai te dar até uma certa consultoria ali para você tocar o seu negócio. Seja o Venture Capital, né, capital mais de risco, que aí funciona mais para startups, ou esses outros que você falou, pool de recursos, joint venture, né? Então, no final das contas, tem muita opção para você conseguir fazer essa captação, tornar o capital mais barato e também compartilhar o risco. Eu acho que é basicamente isso, né? Esse é o caminho. A joint venture que você trouxe, tem uma nova que está chegando aqui na nossa região, que é ali na área de Macaé, né? Que foi uma joint venture entre a Rede Dó e o Bradesco Saúdes, né? A Rede Dó captou um bom dinheiro na bolsa quando fez o IPO, acabou comprando vários hospitais pelo país todo, né? E construindo outros. Só que chegou o momento de vamos dividir os riscos. Então ela se junta com o Bradesco Saúdes para construir os 3 novos hospitais. Né? E um deles vai ser aqui em Macaé e vai ter uma administração mista entre as 2 instituições. Né? Então elas estão dividindo os riscos ali dessa operação nova no interior, que não é a seara da Rede Dó, por assim dizer. Né? Ela está sempre em grandes capitais. Então, se a gente vai para o interior, poxa, vou precisar de uma ajuda aqui. Para que eu vou correr esse risco sozinho? Melhor, exatamente. Exato. Alguém que já tem toda a rede de clientes, né, dos pacientes, que tem o plano de saúde, que já vai estar ali junto, já vai facilitar. E esse é o ponto, uma outra questão também, né, Chésio? Porque há uma tendência, principalmente quando a gente está falando no meio empresarial,
Porque quando a gente está falando no pessoal, isso já é um pouco mais claro, né? Mas quando a gente está falando no meio empresarial, a gente está lidando com especialistas. Então, eu montei uma empresa e cada um tem a sua especialidade. A tendência das empresas é achar que ela consegue fazer tudo dentro de casa. Então, é um exercício de humildade até e também de realismo você conseguir falar, cara, eu não conheço desse mercado. Seja o setor que você está indo que não é muito conhecido, ou então o mercado em si, aquela região ali, aquela localidade não é minha especialidade. Então, na hora que eu vou fazer o meu projeto, se eu não começar já entendendo que eu preciso compartilhar esses riscos porque eu não domino alguma informação ali, eu acho que é essencial para o sucesso do projeto e a rentabilidade que ele vai dar lá no futuro. Eu acho que é por aí, né? Sim. Né? Além dessa questão que você trouxe de ter humildade, de entender que você não sabe, não domina sobre aquilo, existe uma questão também de que a gente sempre pensa no que vai dar certo, né? A gente nunca pensa que vai dar errado. E quando a gente pensa que vai dar certo, eu não quero dividir os lucros. Né? Então, quando eu vou, por exemplo, entrar num pool desse de consórcio com mais 10, 15 empresas, vou ter que dividir por 15. É isso que a pessoa está pensando. Né? Ela está pensando Dividir no ganho. por 15, no ganho. Tá, mas não é pelo ganho que você pensa, você tem que pensar pela perda. Exatamente. Né? Qual é a chance de dar errado? É muito mais fácil dar errado do que dar certo. Né? Então, poxa, se pode dar errado, que tal eu diminuir meu prejuízo se der errado? E caso der certo, eu já saio no lucro. Por mais que seja um lucro menor, né? Mas eu saio no lucro. Sim. Então, tirar esse viés do que eu sempre vou ganhar, no que eu ganho, é muito importante. Né? Inclusive, uma das matérias que eu dou lá no ISE, lá, que comportamento do consumidor, que eu trouxe as ideias de economia comportamental. Né? Essa é muito legal, isso aí. É bem legal. Tanto que 3 Nobel já foram para essa área, 3 Nobel de economia. Né? É uma área interessante de você entender os vieses cognitivos, né? Como o tomador de decisão pensa em relação a finanças. Né? E essa é uma delas, né? Que é a heurística da confirmação. Né? Então, ele só vai buscar critérios que confirmem a ideia dele, ou seja, se eu acho que vai dar certo, tudo que eu vou olhar vai me parecer que está dando certo. E qualquer coisa que traga que vai dar errado, eu descarto. Então, eu não vou prestar atenção nisso aqui não, deixa para lá. Né? Eu vou tirando de lado. Né? Então, é uma parada... E tem como você inibir esses vieses, desde que você conheça. Né? Então, um deles é você sempre levantar os pontos falhos primeiro e deixar os pontos positivos por último. Sim. Né? Legal você falar isso. Aí, galera, ó, heurística da confirmação, não é isso, César? Então, heurística da confirmação, na hora que vocês estiverem começando o projeto, pensa nisso. Primeiro os pontos falhos, negativos, os falhos, e depois os pontos positivos. Mensura seus riscos primeiro. Exatamente. Aí depois você pensa na parte mais positiva. Exato. Porque ela gera uma questão que a gente chama de efeito certeza e efeito reflexo. Aí tem um cálculo que foi feito pelo Kahneman, né, que foi o que ganhou o Nobel de Economia Comportamental sobre essa tese em si, que ele consegue descobrir o seguinte: em situações onde você tem certeza do ganho, né, você sempre vai optar a certeza do ganho ao invés de uma possibilidade de ganho maior que não seja certa. Né? Por mais que matematicamente essa outra seja mais vantajosa, você vai preferir a certeza do ganho certo. Né? Agora, quando a situação é de risco, né? Desculpa, quando a situação é de perda, você já faz o contrário. Você prefere correr o risco de talvez não perder nada, mas podendo perder mais, do que a certeza de perder pouco. Entendi. Né? Então, tem tudo isso, né, inerente. Aí a questão do projeto, quando você quer entrar sozinho, é que você está no efeito certeza. É a certeza que eu vou conseguir. Exatamente. Né? É um desejo, né? É o desejo, é a vontade, né? Sendo que você tinha que olhar pelo outro lado. Ó, você está correndo mais risco do que você deveria. Exatamente. Então, assim, nessa parte de projetos, eu acho que a gente não pode esquecer, né, que a grande verdade é que por mais que a gente coloque as coisas na planilha, no número, aquela parte mais fria, as coisas são feitas por pessoas. Sim. A tomada de decisão, no final das contas, ela é feita por pessoas. E aí entra todos esses vieses cognitivos que você mencionou na economia comportamental.
Você acha que esses vieses eles são influenciados pela cultura que a gente está vivendo ali naquele momento, ou é uma coisa mais difusa, assim, mais pessoal, assim, que é de uma pessoa para outra? E isso tem alguma coisa a ver com a formação empresarial e em gestão em geral das pessoas? Você acha que tem alguma relação com relação a isso? Então, os estudos apontam que, na verdade, tudo isso está inerente, tá? Então, você sofre os vieses de acordo com a sua cultura, suas crenças pessoais e seus valores, né? De acordo com cada indivíduo, você vai estar mais inerente a um viés ou outro por conta dessa questão de crenças e valores. A questão cultural da sociedade onde você vive também te influencia, tá? Você sofre influências externas de amigos, colegas de trabalho, redes sociais, hoje em dia também afetam muito, né? E por último, da sua educação formal também. Então, todos esses critérios podem te gerar vieses específicos. Né? Entendi. Então isso a gente pode até argumentar aqui duas coisas, né? Primeiro, é importante a gente ter uma noção boa desses conceitos que a gente está falando aqui. Do que é investimento, o que é gasto, né? O que é projeto, que projeto é investimento, ele não é só um orçamento, porque se eu vejo o projeto como um orçamento, ele é um gasto, ele não é um investimento, né? E também da questão da própria cultura da empresa, porque isso é uma questão que choca muito, né? Tem algumas empresas que tudo bem, elas foram nascidas para serem mais arriscadas, pelo menos no começo, que é o caso das startups. Mas aquelas empresas mais tradicionais, seja porque ela está num setor que é mais tranquilo mesmo, é mais tradicional, é mais conservador, ou seja pela própria cultura, isso também vai influenciar na forma como você vai investir. Então, a gente vê também, às vezes, as empresas, pessoas dentro das empresas, querendo fazer investimentos muito arriscados, mas elas estão esquecendo completamente a cultura da empresa. Aí a gente tem duas opções, né? Ou a gente rompe essa cultura, ou a gente se adapta a ela. Eu acho que é mais ou menos isso aí que você estava falando, né? Sim, sim. Tem empresas que têm esse âmbito aí da cultura de inovação, então ela já tá inserida em um âmbito onde o risco é algo normal, né? Mas é um normal que é calculado, né? Eu aceito perder X valor. Né? É o que você tinha falado lá no início da renda variável, né? Isso aí. Quando você entra na renda variável, você entende que pode ocorrer um prejuízo em algum momento, né? Você pode até limitar essa perda, né? Até você pode deixar pronto no sistema, tá? Você pode botar assim, eu comprei uma ação por R$10 porque eu acho que ela vai chegar a 30 em determinado tempo. No entanto, eu só aceito perder R$5 por ação. E aí você já deixa pronto ali no sistema, se bater em 5 vai vender e eu vou tomar meu prejuízo. Então você tem que ter um entendimento de que você pode perder em algum momento. E essas empresas geralmente têm. Agora, quando você tem uma cultura mais pé no chão, devagar, muito provavelmente até pelo nicho de atuação da empresa, né? Uma empresa de um setor tradicional não tem por que correr grandes riscos. Sim. Não tem. Mas você pode criar um departamento de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, destinar uma parte da sua receita para lá, e dessa receita é a zona de risco, né? Onde o cara pode tentar desenvolver algo novo que talvez te dê uma abertura num novo mercado. Né? Eu acho que é esse que é o ponto, né? Aí agora a gente já começa a entrar naquela parte que as pessoas têm daquele negócio do carimbo do dinheiro, né? Tem aquele dinheiro que ele é mais conservador, beleza, e tem aquele dinheiro que é mais arriscado. Então, eu não posso tratar as coisas como tudo no mesmo saco, né? No mesmo balaio. Então, eu vou tentar fazer, já que se a minha cultura é um pouco mais conservadora, eu vou continuar com essa cultura, se eu entendo que ela é benéfica para mim, vou continuar com essa cultura, mas deixa eu investir um pouco mais em uma coisa mais arriscada aqui, para eu poder sair do lugar, para eu poder inovar de alguma forma, porque também se a empresa nunca sair do lugar, obviamente, em algum momento ela vai deixar de existir. Então, acho que isso que você está falando é justamente ter essa noção de você conseguir segmentar, né, o que é o investimento mais conservador e o que é um investimento mais arriscado com essa criação da área de P&D, né? Seria basicamente isso. Né? Exatamente isso. Se a gente trouxer para a pessoa física, para sair da empresa um pouquinho, a gente vai falar de dois conceitos diferentes. O primeiro é o conceito de 3 reservas, né, que é o carimbo do dinheiro. Né? Todo mundo tem que ter 3 reservas de dinheiro.
Uma, reserva de emergência, que aí vai ter alta liquidez, baixo risco e a rentabilidade o suficiente para ganhar da inflação. Ela não é preocupante, o objetivo aqui é ter liquidez. Por quê? Porque é emergência. Né? Se é emergência, tem que tirar fácil e rápido. O segundo, desenvolvimento de patrimônio. Né? É dali que vai sair a compra da sua casa, a compra do seu carro, aquela viagem, né? E o desenvolvimento do seu patrimônio financeiro, caso você consiga arcar com essas despesas. Com sua renda mensal, isso aqui só vai aumentando. E o terceiro que é a aposentadoria, né? Que você pensar lá no final. Certo. Outro ponto que é importante é como esses carimbos vão ser demarcados, né? O que vai ser conservador, o que vai ser arriscado, o que vai ser moderado. E aí você tem o perfil dos investidores, né? Que é o conservador, o moderado e o arrojado, ou agressivo, dependendo da instituição, né? O conservador, assim como a empresa conservadora, ele vai preferir o tradicional, o renda fixa, que não oscila, ele não quer risco. No entanto, até para esse cara, é possível pegar 5% do capital e botar em renda variável com risco. Né? Por quê? Porque os outros 95% compensam qualquer prejuízo aqui. Então tá tudo certo. Ou seja, o patrimônio dele vai demorar a crescer se ele não tiver um pouquinho de risco, né? Exatamente. Ele pode ter ali. Ele não vai sentir, ele não vai ser afetado por aqueles 5%. Né? Agora, o arrojado, o agressivo, que aí a gente já estaria falando das startups, por exemplo, ela precisa sim ter um dinheiro nessa parte de renda fixa, por exemplo, né? Ela precisa ter essa parte conservadora do capital, porque ela precisa de caixa, então ela vai precisar desse dinheiro, mas ao mesmo tempo o investimento dela é onde? É no risco. Né? É na tentativa de crescimento rápido. Isso. E só dá para ser rápido com risco. Né? Então é basicamente isso. É exatamente a mesma coisa. Você trazendo uma pessoa física é assim. É a mesma coisa. Então, assim, o que a gente pode inferir, né, é que a forma como você vai crescer, né, e a velocidade que você vai crescer vai depender do seu apetite para o risco. Isso. Porém, você comentou a questão de você tem que ter parâmetros para você analisar o risco. Porque a gente vê muitas pessoas falando a empresa tem que ter mais apetite para o risco. Mas parece que quando se fala isso, que esse apetite é simplesmente um desejo seu. É simplesmente uma vontade de você ter mais risco ou não. Aí entra toda aquela questão. Primeiro, a questão cultural, mental da pessoa, que ela não vai virar de um dia para o outro assim. A forma, eu acredito, da gente conseguir fazer isso de uma maneira mais tranquila e mais sustentável, sem arriscar o negócio como um todo, seria a gente ter esses parâmetros, né? Então, você comentou essa questão de ter parâmetros. Para os projetos é a mesma coisa. Não é simplesmente eu ter um projeto de investimento mais arriscado. É eu ter os parâmetros para eu entender qual é o risco. O risco, todo risco tem que ser calculado. É Sim, isso aí, né? Isso mesmo. Quando a gente trazendo para a área de investimentos, tem que levar em consideração exatamente isso. Você tem um parâmetro do risco pelo risco, não tem porquê. Né? Exemplo, aquele pessoal que faz day trade, né? Que vai operando todo dia. Cara, qual que é o seu objetivo no final do ano? É ganhar quantos por cento? Porque se for para você ganhar 12, 13, 14, fica na renda fixa. Não vai correr risco nenhum, não vai se estressar e no final do ano você vai a mesma coisa. Né? Agora, você quer entrar nisso aqui de verdade? É renda variável de verdade? Você quer tirar 1% na semana? Não. Né? Você tem que pensar, no final do ano eu tenho que tirar 100%, 150%. Senão não tem porquê. Né? Se for para tirar pouco, você não tem por que correr o risco. Exatamente. Né? Na empresa é a mesma coisa. Né? Porque foi o que você falou, essa questão do apetite parece que é o risco pelo risco. Né? Porque eu tenho que estar fazendo alguma coisa que todo mundo está fazendo. Né? Na economia comportamental a gente chama isso de FOMO, né? Que é o medo de ficar de fora. Então todo mundo fez, então eu tenho que fazer também, porque deu certo para todo mundo, eu vou ter que fazer. Né? Agora o que está na moda são as inteligências artificiais. Isso. Essa semana saiu o resultado de uma empresa Salesforce e veio muito abaixo do esperado. Né? As ações despencaram. Aí quando foi ontem, ela lançou que está fazendo um investimento bilionário em inteligência artificial. Né? Porque todo mundo está fazendo, está dando certo, então eu vou lançar isso aqui também. E as ações já subiram um pouquinho. Tá vendo? Né? Porque existe essa questão do medo de ficar de fora da parada. Aí você está vendo todo mundo crescendo
e a minha empresa não está correndo risco. Uhum. Só que o cara não mensurou que risco que eu tenho que correr nesse meu nicho, para onde que eu vou. E né? o que você está falando é interessante porque essa trend no meio empresarial que tem acontecido nos últimos anos, de ficar do medo de ficar de fora das tendências, né? É quando fala em inovação. Então, agora as empresas estão sendo enxurradas, né, com essa informação. Sua empresa está inovando? Você precisa inovar. Se você não inovar, você vai ficar de fora. Só que elas se esquecem que a inovação é a ponta final, é o resultado que é a inovação. A inovação não é o meio. O meio para você conseguir inovar são os projetos. E antes disso, é você ter a estratégia para você conseguir saber o que você quer lá na ponta. Então, eles estão trazendo a discussão para o lado contrário. Eles estão achando que a inovação é o começo e aí, no final, você vai ter algum tipo de resultado mágico. E não é bem assim. Então, bate muito nessa questão que você estava falando da trend, né? Que os caras estão querendo ficar, de alguma forma, tentando inovar. E aí, esquece, por exemplo, que a forma de inovar, o meio para inovar, são os projetos. Exato. E aí é a questão da inteligência artificial que você estava falando. Pô, agora é inteligência artificial, então peraí, vou ter que fazer alguma coisa aqui também. Então tem muito essa questão também da estratégia, né? A gente falou aqui de projeto que é o meio, a inovação está lá no fim, que seria a rentabilidade, o valor que vai gerar do negócio, mas também tem a estratégia, é o pensar antes também. No investimento pessoal é a mesma coisa, né? Sim. A estratégia é a estruturação, né? Como eu falei, você vai ter lá seu perfil de investidor. É conservador e tal. Beleza. Então vamos lá, vamos dentro de um perfil conservador, que tipos de títulos de renda fixa a gente vai ter? São vários, né? São 7 ou 8 tipos de títulos diferentes, né? Com prazos diferentes, tipos de taxas diferentes, né? Dentro do cenário macroeconômico, qual que é mais interessante de entrar? Então é você sentar, racionalizar, calcular e a partir daí dividir. Né? E isso que é o legal da história, né? É todo o planejamento. O resultado a gente vai ver lá na frente, daqui a 10, 15, 20 anos. Exato. Né? Mas agora, se eu não planejar agora, no final vai dar errado. Né? Então, é toda uma questão de planejamento. Eu inovar pelo inovar, às vezes, não tem necessidade. É o risco pelo risco que você tinha falado, né? Risco. Tem empresas que não inovam e estão aí até hoje. Da minha área ali, você tem a Berkshire Hathaway, que é do Warren Buffett. Ele faz a mesma coisa do mesmo jeito há mais de 70 anos e está lá o maior investidor de todos os tempos. Exatamente. E mudou alguma coisa? Não, do mesmo jeito. E ele é do mesmo jeito mesmo, porque ele ainda continua lendo o jornal dele em papel, ele tem o mesmo carro, mora na mesma casa, né? Então, ele faz tudo igual, há 70 e poucos anos e tá tudo certo. Exatamente, né? Funciona, cara. Funciona. A gente, óbvio, não tá falando aqui que se tá funcionando, vamos deixar assim... É claro que ele está sempre atualizado com as coisas e tudo mais, até para saber se ele precisa inovar ou não. Eu acho que esse é o ponto. Que ele contratou pupilos e tem outros gestores que trabalham lá com uma porcentagem muito menor que aquela porcentagemzinha que o conservador deixa para o risco, né? Aqueles 5%. E porque ele sabe também que ele já está bem idoso, ele não vai durar muito tempo mais, infelizmente. Então vai ter alguém para tocar aquilo lá que já não faz no papel de jornal, mas que segue a mesma linha de pensamento. Que é a estratégia. Né? O final, a inovação, né, é o método usado, mas a estratégia continua igual. Exatamente. Né? Exatamente. Isso que é importante. Então, tem essa tríade mesmo de estratégia, projeto e inovação. A estratégia é o início, o projeto é o meio, a inovação, no final, é o que você vai gerar mesmo ali, gerar de valor, né? E aí a gente pode também falar nesse sentido da questão, já que a gente falou de como a gente pontua os riscos, que tem investimento mais arriscado, menos arriscado. Aí a gente entra na questão de gestão de portfólio, né? Que tudo isso que a gente está falando é um portfólio de investimento. Isso. E aí a área de gerenciamento de projetos, ela pegou emprestado do mercado financeiro, né? Esse termo gestão de portfólio, que é bastante utilizado, né, no mercado financeiro, né? Então fala um pouquinho sobre essa questão de gestão de portfólio
porque ela é muito importante para você conseguir fazer o balanceamento dos seus investimentos, uma coisa contrapor a outra, e nas empresas é a mesma coisa. O projeto eu preciso balancear os mais arriscados com os menos arriscados, né, de tal segmento, a famosa diversificação que vocês tanto falam, né? Fala um pouquinho sobre isso aí. Isso. No mercado a gente fala que é não colocar todos os ovos na mesma cesta. Isso aí. Né? Então a teoria dos portfólios vem nessa linha, né, da diversificação das aplicações. E como que funciona? Basicamente, primeira coisa de tudo é entender qual é o perfil, né, do investidor, porque é isso que vai determinar a porcentagem de cada uma das coisas dentro da aplicação, né? Então, dentro de um perfil, vamos pegar o conservador, que é o mais tradicional brasileiro, né? Você vai ter ali que de 95% a 100% vai ser em renda fixa. Até aí, ok. Então, vamos botar 95%, que é para a gente ter uma diferença no final para falar. 95%. Tá. Quais são os objetivos desse investidor? Uma pessoa nova, está querendo fazer o desenvolvimento do patrimônio dele, ao mesmo tempo está pensando na aposentadoria lá na frente, que ele não quer aposentar muito idoso, quer aposentar mais cedo. Então, beleza. Então, aí a gente vai definir os prazos dos títulos, quando que eles vão vencer, quanto que precisa ficar de reserva de emergência, né? Que é calculado baseado na despesa mensal dessa pessoa. E quais taxas a gente vai colocar para cada título? Vai ser um título indexado à inflação? Vamos ter sim, mas para qual prazo? Qual é a previsão de aumento ou de queda da taxa Selic? Né? Porque as pessoas confundem um pouco. O indexado à inflação, ele não vale mais quando a inflação sobe. Ele tem um pré-fixado na frente, que esse que é o pulo do gato. Né, que você tem que analisar aquele pré ali, né? Então, para qual data que é interessante eu ter esse título agora? Né? Em qual momento ele vai ser mais relevante dentro dessa carteira? Eu vou ter o pós-fixado, eu vou ter o pré-fixado, para quê? Para gerar um equilíbrio, né? Porque se uma taxa cai, a outra sobe. Então, eu preciso controlar para ter uma rentabilidade média do que foi acordado no início do processo. A rentabilidade média é 1% ao mês? 1% ao mês. Como que eu vou manter isso? A partir disso aqui. Nessa estrutura aqui que a gente vai mantendo. Isso aí. Né? E ao mesmo tempo sobre aqueles 5% que ele topou colocar em renda variável. Vou comprar qualquer empresa? Não. Eu vou ter que pegar uma empresa de um ramo mais tradicional. Geralmente a gente pega da área tarifária, que tem um balanço mais previsível, porque o tarifário é mais previsível, né? Que são as elétricas, as telefônicas, empresas de saneamento, né? Então, são muito mais previsíveis, não oscilam tanto, pelo menos não costumam oscilar tanto normalmente. Então, aí você faz uma diversificação ali também. Por quê? Porque se eu botar uma empresa de ground, que é aquela empresa que tem aquela possibilidade de esticar, ela também oscila muito para baixo. E aí vai gerar um impacto para o cara que ele não quer. Seu portfólio começa a ficar desequilibrado. E aí, de tempos em tempos, a gente precisa rebalancear esse portfólio. Porque vamos supor que esse 5% começou a render muito, ele passa a se tornar 8%, 9%, 10% da carteira. Não pode, porque o combinado não foi esse. Então, tem que vender uma parte e jogar de volta para renda fixa. Então, tem que sempre estar ficando equilibrado. Né? Ao mesmo tempo, se aqui caiu muito e a renda fixa subiu muito, eu tenho que vender uma parte aqui e cobrir aqui. Né? Porque aí a gente tem aquele equilíbrio de 95,5 eterno. Né? Ou seja, a gestão de portfólio não é apenas uma forma que você coloca os investimentos e os projetos, no caso, em um lugar só. Na verdade, você tem que estar sempre pensando, quem está gerindo aquele portfólio, de tirar os investimentos onde ele está dando menos rentabilidade para aqueles que estão dando mais rentabilidade. Então, às vezes as pessoas acham que gerir portfólio é simplesmente colocar tudo os ovos numa mesma cesta e eu estou gerindo. Mas o balanceamento do portfólio talvez seja muito mais importante até do que a inclusão daquele investimento no portfólio. Seria basicamente isso. Exatamente. Né? É a estrutura que você vai construir para aquela aplicação ou para aquele projeto. Né? Como o capital vai ficar dividido, né? Como que a gente vai carimbar isso? Para onde que vai cada coisa? Em que momento que eu vou usar cada uma dessas partes? Eu estou tentando trazer para o projeto, né? Mas no investimento é igual. Né? Então, você vai fazendo essas aplicações dessa maneira, que são em áreas diferentes, em coisas diferentes, em prazos diferentes. Né? E a partir daí você tem que ir equilibrando.
né? Porque um dos seus projetos pode dar muito certo, o outro não é que ele está dando errado, mas ele é um processo mais lento, que necessita mais de capital. Isso. Então, por que não capitalizar com o que está dando certo, né? Você pode fazer isso, está dentro da mesma empresa, né? É o mesmo balanço, então você pode tirar de um lugar e colocar no outro, não tem problema, desde que você de fato perceba que é um projeto que não está dando errado, ele só ainda não deu certo, né? Ele depende de mais tempo de maturação. Aí, ok, você fazer esse movimento. E aí a gente entra também naquela questão de que existe um tempo para que a coisa dê resultado, né? Nos projetos é a mesma coisa. Não é porque eu finalizei um projeto que eu vou conseguir medir os benefícios que ele me trouxe logo assim que ele finalizou. Às vezes ele precisa de um tempo de maturação, né? Para ele conseguir me trazer esses investimentos. Aí aqui eu acho que a gente entra também, a gente falou bastante de retorno financeiro, né, dos investimentos, mas existem aqueles retornos que eles não são necessariamente financeiros, pelo menos não à primeira vista, que são aqueles mais qualitativos. Então, se a gente for olhar em termos de pessoa física, né, pessoal, seria você investir na sua educação. Né? Esse é um investimento que ele vai te dar um retorno financeiro mais lá na frente. Sim. Porque você vai primeiro se educar, né? É um processo mais longo, para depois você arrumar um emprego e aí você ir crescendo na carreira. Nas empresas é a mesma coisa. Às vezes você investe em algo que ele te dá um retorno financeiro rápido, né? E o retorno financeiro normalmente é assim, mas tem coisas que você investe que é mais intangível, né? Então você está investindo, por exemplo, na capacitação das pessoas, você está investindo em processo, isso vai demorar, na marca também, vai demorar um pouco mais para você conseguir medir esses resultados. Isso é uma coisa que a gente precisa ter consciência também, né? Sim. Quando você está fazendo um portfólio, seja eu me planejando pessoalmente ou empresarialmente, né? Sim. Eu acho que é por aí, né? Quando a gente pega para a área de investimentos, isso é uma coisa que eu sempre trago, o investimento educacional é um investimento mesmo, Sim. Tá? Tão importante quanto a guarda do capital, né? Porque você só consegue guardar se você aumentar a sua receita mensal. Né? E para você aumentar a educação é um ótimo caminho. Né? Outro investimento pessoal que eu acho bem interessante é o investimento em viagens, cultura. Né? Você está aprendendo uma nova cultura, um novo idioma, que seja, ou pelo menos no melhor dos casos até, né? Nem pior, você conseguiu um alívio psicológico, físico, de um descanso que vai te proporcionar um trabalho mais qualitativo na frente. Né? Dentro de uma empresa, o ambiente de trabalho, a gente estava até conversando antes de começar o programa, né? Um ambiente mais agradável, onde as pessoas se deem bem, onde é confortável de se trabalhar. Em tese, isso deve aumentar a produtividade no médio e longo prazo desses profissionais. A durabilidade deles também. Sim. Né? Menos gente indo para o médico, menos gente atestado, menos gente encostando no INSS, né? Mais gente trabalhando dentro do período estipulado de trabalho, né? Mais satisfeito, ganhando o que acredita ser justo pelo trabalho praticado. Isso gera um retorno, porque parece que é um custo. Exatamente. Mas não é. É um investimento. E investir na qualidade de vida dos seus colaboradores é um baita de um investimento. Sim. Né? E que nem sempre é levado em consideração. Exatamente. Então, é isso. A gestão de portfólio, a gente também não pode, já que a gente enfatizou bastante aqui a questão financeira, mas a gente não pode esquecer que existem esses outros investimentos, né? Que a gente traduzindo para o meio empresarial é isso. É no clima organizacional, é investimento na capacitação das pessoas, para que o ambiente seja mais agradável mesmo. E aí é claro que elas vão produzir mais. Só que o retorno não é tão imediato assim. Você vai ter que esperar o negócio maturar mesmo, para lá na frente você ver, caramba, aquele investimento que eu fiz em formar novos líderes, por exemplo, em capacitar em novas tecnologias, ele vai tá me trazendo um retorno agora. Eu estou enxergando isso aqui agora. Foi o que você falou da questão da educação, da questão da viagem. Tudo isso influencia porque a gente está falando de organização, né? No final das contas, a gente está falando de organização, então no portfólio a gente tem que enxergar essas coisas também. Sim. Mas o importante também é a gente saber medir de alguma forma isso, né, Chess? Porque se a gente não conseguir de alguma forma mensurar isso, aí fica aquela conversa que eu vou sempre tender mais para o lado financeiro. E pode chegar um momento que eu vou tender muito para o lado financeiro e eu não vou ter aquele retorno que eu estou esperando. Sim. Aí a gente está
meio que trocando dinheiro, né? Eu acho que é por aí também que você estava mencionando, né? Essa é uma questão que é até histórica, né? Porque vem do nosso padrão de... Basicamente é do padrão de consumo, né? Mas a partir desse padrão que a gente consegue identificar quem é bem-sucedido, quem não é, o que deu certo, o que deu errado. E o nosso padrão, como a gente vem de uma economia periférica, é copiar uma economia central. E a gente copia a economia central, que é a americana, né? E nos Estados Unidos, o que é considerado, tipo, esse cara foi bem sucedido, isso aqui deu certo, é a quantidade de capital que ele tem, o que ele consegue comprar, né? Então, por isso que o brasileiro dá muito valor ao financeiro, né? Ao status quo, né? À aparência, né? E isso é um problema. Sim, né? E entra para dentro das empresas também, né? Isso é um problema, né? Porque reflete diretamente dentro das empresas na qualidade de vida das pessoas. Sim, é o lucro pelo lucro, É o lucro pelo lucro, sem nenhum sentido, né? Enquanto algumas economias como do norte europeu, que você pegar ali Noruega, Finlândia, Dinamarca... Os nórdicos ali, né? O que a gente vai ver como padrão de sucesso é flexibilidade de tempo, disponibilidade para a família, qualidade de vida, saúde, né? Não é o capital pelo capital. É isso. Né? É o que você consegue fazer com o capital para que sua vida se torne melhor. Né? Então você vê que é um padrão diferente do nosso. Sim, né? E isso tem mudado bastante, né? Porque eu acho que está tendo muita discussão sobre isso. Isso mudou muito ao longo do tempo, porque essa coisa meio do capital pelo capital, ela tá percebendo que ela não é sustentável no tempo. Você precisa das pessoas. A princípio, a gente não vai conseguir substituir tudo por máquina, ainda não, né? E não acredito que nunca vai conseguir fazer isso, só vai mudar de trabalho, mas não vai substituir por inteiro. Então, se a gente precisa das pessoas, a gente precisa dela nos seus melhores momentos, né? No seu maior potencial. E é óbvio, como a gente não é máquina, a gente fica triste, a gente fica bravo, a gente fica desmotivado. Então, dentro de um portfólio, a gente tem que lembrar sempre disso, de investir nas pessoas, né? Porque é elas que vão, no final das contas, trazer as inovações, né? Sim. E pensando que é tudo um sistema, né? Quando você fala assim, as pessoas podem ser substituídas por máquinas e tal, de fato podem, só que a gente vive de venda, né? De produtos e serviços. Se chegar um momento onde as pessoas são substituídas por máquinas, da onde vem a renda da população? Quem vai consumir o seu produto, o seu serviço? A máquina vai consumir a máquina? Né? E ao mesmo tempo que a gente faz isso, a gente vive em uma sociedade que tem um discurso de menos Estado, né? Menos intervenção. Então, o Estado não vai dar o dinheiro para essa população, mas você também não vai dar o trabalho, ela não tem de onde tirar o sustento. Ela vai consumir como? Exatamente. Né? Porque a gente vive numa sociedade de consumo. Né? Então, as coisas não fluem. Né? Então, você tem que entender que o seu colaborador... ele, além de ser seu colaborador, ele também é seu cliente, na maioria das vezes. Sim. Na imensa maioria das vezes, ele é seu cliente. E ele deveria, pelo menos, ser o seu maior propagandista. Sim. Né? A primeira venda é para ele. A primeira venda é para ele. Porque quando ele está na rua, que ele vai falar não da onde ele trabalha, mas do efeito que ele tem enquanto cliente. Exatamente. Né? Eu, na instituição que eu trabalho, as pessoas perguntam muito sobre, não só sobre os investimentos, mas sobre algumas outras atribuições que o banco tem. Né? Aí, como que é o cartão? Cara, eu gosto muito. E não é porque eu trabalho lá, não. É porque o atendimento, quando eu preciso de alguma coisa, é muito bom e tal. Na outra empresa até cancelei, porque já não faz tanto sentido. Então, você é o principal propagandista da questão, né? E quando você é mal atendido, você fala também. Sim. É bom, mas para isso aqui eu não recomendo, não. Né? Sim. E é isso. O primeiro vendedor realmente é o funcionário. As empresas precisam entender esse tipo de coisa até para ela saber aonde ela vai alocar o investimento dela da maneira correta, né? Chazio, cara, obrigado aí, pô, foi muito bom o papo, deu para entender, eu acho que a galera aí gostou muito, porque você explicou várias coisas sobre investimento que eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas que estão lidando com projetos e dentro das empresas não têm noção que eles podem usar essas mesmas regras que você explicou aqui para dentro da empresa. Porque no final das contas a gente quer que as empresas também comecem a se enxergar como investidoras e não apenas
né, como seguidoras de orçamento, né? Porque é mais do que isso, né? Com certeza. É mais do que isso. Quer deixar algum recado aí, algum contato? Fica à vontade, cara. E obrigado mais uma vez por você ter vindo. Foi um prazer, eu agradeço o convite. É sempre bom conversar com você, sempre legal. Quem tiver qualquer dúvida e queira saber de investimentos ou até da parte educacional também, Sim. pode ficar à vontade. Fala Deixa- número de telefone? Não, posso e-mail? deixar o link aí do Então LinkedIn. beleza. Fica... Pedro vai botar aí disponível o link e quem quiser procurar pode ficar à vontade, fico à disposição. Cara, então ó, lá no link da descrição vocês vão ver ali. Quem quiser entrar em contato com o Chésio, saber aí sobre questão de investimento, investir junto com ele aí, vocês vão gostar bastante. Ele vai dar várias estratégias aí para vocês conseguirem crescer o patrimônio de vocês. E aí eu quero deixar um último recado aqui para vocês, que tudo isso que a gente conversou aqui, vocês podem achar num curso que a gente tem chamado Gestão de Portfólios com Escritórios de Projetos. Ali vocês vão entender a importância de tratar os projetos como investimento e conseguir gerenciar isso da melhor forma possível para fazer a sua empresa inovar nas pessoas, nos processos, nos produtos. Então, se você acessar aí o link que está na descrição e o QR Code que está aparecendo, vocês vão conseguir chegar lá no nosso curso. E mais um detalhe, se vocês utilizarem o cupom PAPO20, vocês ainda vão ter 20% de desconto nesse curso, se ele for o primeiro curso de vocês. E aí uma outra coisa ainda, lembrando que esses nossos cursos, eles são de assinatura única, ou seja, se você assinar apenas uma vez, você vai ter acesso vitalício ao conteúdo e também às suas atualizações. Então é um preço bem bacana, você não precisa pagar nada de mensalidade. Ok, galera? Então, agradeço mais uma vez a todos vocês que assistiram aí e até a próxima.